Oi gente, aqui é a Loma. Esse vlog vai ser tipo uma semana de trabalho comigo. Na verdade não deu exatamente uma semana, mas praticamente. Aí nessa semana eu tinha passado verniz nos chaveiros, aí eu terminei de montar, tirei foto e já usei essas fotos para montar o catálogo que eu tava finalizando. E aí hoje também eu vou falar um pouco do burnout que eu tive há uns anos atrás. E como eu filmei esse vídeo nos dias que eu não tava 100% assim, pode ser que vocês notem minha cara meio desanimada, mas mesmo assim espero que vocês gostem do vídeo. Não sei se dá pra ver. Eu terminei mais ou menos, mas agora ainda vou ter que revisar os valores certinho. E esse aqui, como eles ainda não estão prontos, eu tenho que finalizar eles. Se der, amanhã eu já vou passar verniz, né? Aí eles secando já consigo tirar foto pra colocar no catálogo, né? Até mais! Terminei de limpar ali, liberei espaço para pôr os chaveiros prontos. Aí eu vou passar esse verniz vitral. E aí eu uso esse frasquinho que era de esmalte. E aí eu coloquei esse verniz aqui dentro para ficar mais fácil de passar neles, né? Antes eu usava essa resina UV, aí eu curava aí secava na cabinezinha, mas eu tive uns problemas com a resina um tempo, aí ela não estava secando direito, por isso eu comecei a usar o verniz vitral. Aí pra mim é mais fácil assim. E aí eu sempre uso máscara de proteção e luva. Eu acho bom proteger, mesmo que seja um produto mais comum, não sei. Querendo ou não é tóxico, né, se inalar. Vou abrir um pouco mais a janela ali para começar a trabalhar. Esses chaveiros que eu vou invernizar aí são os mesmos que eu fiz num vlog anterior. Aí quem não tiver visto e quiser ver, eu vou deixar aí na descrição e nos cards. Antes de eu começar, só ia explicar aqui como é que eu faço. Eu gosto de usar essa ferramenta aqui. Eu uso para segurar a peça assim, que aí fica mais fácil de passar o verniz. Para quem não tem isso aqui, dá para usar esses clipezinhos que eu acho que encontra em papelaria, essas coisas assim, que também segura bem. Eu uso esses ganchinhos que eu fiz com clips, sabe? E só pendurar aqui. Aí eu penduro ali no pegboard. Aí eu vou mostrar como eu faço mais ou menos, acho que é mais fácil, né? Aí eu esqueci de falar, mas eu uso esse pincel para tirar qualquer pelinho, sujeira, poeira, antes de passar o verniz. Agora falando um pouco sobre o burnout que eu tive há um tempo atrás, foi meio que uma mistura de várias coisas assim ao mesmo tempo, tanto as redes sociais quanto a parte do meu trabalho em si, porque chegou um ponto que eu não conseguia mais nem usar as redes sociais, porque me fazia mal e também não estava mais nem conseguindo criar mais nada, assim, não me dava mais inspiração. E eu tinha meio que criado uma certa resistência, assim, a trabalhar com biscuit, sabe? Não tinha vontade nem de mexer mais com o material. E eu acredito que a causa inicial de tudo isso foi o Instagram. Tanto é que eu quase não uso o Instagram hoje em dia.
Eu só abro, posto e saio. No máximo eu tento até acompanhar uma coisa ou outra de alguns colegas meus, assim, mas eu normalmente fico mais offline do que online. E aí, quando eu não tô muito bem, eu nem abro o aplicativo, né? No final do ano passado mesmo, depois que eu terminei de divulgar as peças que eu tinha feito pro fim de ano, eu simplesmente sumi do Instagram. Eu acho que eu nem falei mais, não fiz um fechamento do ano, não apareci nem para agradecer o pessoal lá do Instagram nem nada, porque eu simplesmente não queria abrir mais, sabe? Porque eu sei que tem vezes que me faz mal, por causa desse burnout que eu já tive, eu sei que a melhor coisa é eu evitar mesmo abrir se eu não estiver bem, né? E principalmente no fim de ano, normalmente eu já tô cansada, assim, mentalmente cansada, então eu já nem abri mais no final do ano passado e só fui voltar a postar alguma coisa, acho que em fevereiro desse ano, né? Eu acho que nem em janeiro, acho que eu praticamente não apareci, nem no stories, nem nada. Isso é tudo decorrente desse burnout que eu já tive, e então eu fico com receio de voltar a usar o Instagram e acabar tendo o mesmo problema de novo. E falando um pouquinho do vlog em si, que vocês estão vendo, não sei se deu para acompanhar aí, mas no relógio deu para ver que passou quase 2 horas desde que eu comecei a passar o verniz, então é meio demoradinho esse processo. Terminei de passar o verniz, coloquei todos aqui para secar. Eu precisei pegar mais alguns suportezinhos porque senão não ia caber. Demorou um pouquinho, mas terminei. Agora eu vou editar uns vídeos. Normalmente eu edito naquela mesa ali, mas como eu deixei os chaveiros secando ali, aí eu não gosto de ficar muito perto do verniz para trabalhar. Principalmente porque quando eu tô editando eu fico muito tempo assim no mesmo lugar. Então eu prefiro ficar pelo menos um pouquinho longe daquela mesa com verniz. Eu vou editar uns vídeos agora. E acho que hoje é só mais isso que eu tenho que fazer, se não me engano. Vamos ver se eu consigo terminar hoje. Eu já falei em outros vídeos, mas dá pra ver nesse vlog que eu gasto a maior parte do tempo só editando vídeo e produzindo conteúdo, em vez de criar a minha arte em si. Mas hoje em dia eu considero que isso também é parte do meu processo criativo. Aí, voltando um pouco a falar sobre o meu burnout, que aí entrou a questão do meu trabalho em si. Que eu queria cobrar mais, mas eu tinha medo de cobrar mais e as pessoas não comprarem, eu fiquei sem encomenda. E aí, às vezes eu pegava encomenda de coisas que às vezes eu não queria fazer, porque eu tinha muita dificuldade de ter inspiração para fazer alguma coisa, algum personagem que eu não conhecesse, por exemplo. E aí esses pequenos detalhes foram acumulando. E depois ainda tinha a questão do valor do meu trabalho, quanto que eu queria cobrar, mas o quanto eu cobrava, sabe? Tipo, daí a parte das redes sociais, que eu via outras pessoas crescendo. Aí tinha gente que eu via que cobrava mais do que eu e eu ficava, eu devia cobrar isso. Mas eu via gente que cobrava menos que eu e aí eu ficava, mas eu tenho que cobrar isso, senão não vão pedir. Então eu tinha muita coisa assim na minha cabeça na época. Aí foi o que acabou me dando esse burnout que durou mais de 1 ano. Terminei de editar os vídeos que eu tinha que editar hoje. Respondi algumas mensagens que eu tinha que responder. Até que foi rápido. Agora eu acho que tô ouvindo o livro ainda. Que agora eu vou só terminar, ouvir mais um pouco disso, revisar o vídeo que eu acabei de editar e acho que eu vou parar por aqui hoje.
Eu passei verniz ontem nos chaveiros, aí eles já estão sequinhos. Aí hoje eu vou montar os chaveiros e tirar umas fotos para colocar no catálogo. Aí, como eu tava falando, o meu burnout durou lá mais ou menos um ano. E nesse tempo eu não conseguia criar nada, assim, eu meio que sumi das redes sociais. E só assim eu consegui recuperar, né? Eu citei que a causa principal foi o Instagram, mas eu não expliquei exatamente o que aconteceu, né? Começou porque na época eu era bem ativa no Instagram, mas com o tempo eu meio que comecei a me sentir na obrigação, assim, de, por exemplo, interagir com postagem de todo mundo, interagir com stories e sempre estar lá apoiando todo mundo. Eu vi que isso me desgastava muito, assim, porque por mais que eu quisesse apoiar todos os meus colegas de profissão e, tipo, sim, todas as vezes que eu comentava, assim, alguma coisa era genuíno, sim. Só que, assim, às vezes eu tava lá, só ia abrir o Instagram pra postar alguma coisa, assim, tipo, só pra manter a conta ativa. E aí aparecia alguma coisa de alguém, algum post, algum stories, e aí eu me sentia naquela obrigação de ir lá, interagir, sendo que às vezes eu não tava num dia muito bom, assim, mas eu ainda assim gastava um pouco de energia que eu tinha pra ir lá fazer alguma coisa. Então, isso foi uma das coisas que foi me desgastando, assim. Acho que foi meio que a origem do meu burnout, assim, porque era muita coisa, eu tinha que produzir as coisas, filmar conteúdo, editar conteúdo, postar, ainda me preocupar de interagir com 10 mil pessoas lá, que aí se eu não fazia eu ficava me sentindo mal, sentia que eu devia fazer, e aí ficava aquela pressão psicológica lá. E eu não sei como tem gente que consegue fazer tudo isso e mais um pouco e não surta, assim. E aí foi acumulando até chegar ao ponto do meu burnout. Enquanto eu estava nesse meu burnout, eu fui trabalhar com outras coisas, tentei criar outros tipos de produto e depois de mais de um ano eu finalmente voltei a trabalhar com o biscuit, mas com essas peças mais simplificadas, assim, que requer menos tempo, assim, para fazer e eu consigo fazer mais de um ao mesmo tempo, então não é tão cansativo assim. Então eu fiquei nesse um ano sem criar quase nada e só mais recentemente, que foi ano passado, que eu realmente voltei a ter inspiração para fazer mais peças nesse estilo para vender. Mas hoje em dia eu tô focando mais nessas peças que vocês estão vendo nesse vídeo aí, que são esses chaveiros, essas peças mais simplificadas do que os tibes que eu fazia antes. Terminei de montar os chaveiros. Agora só falta tirar as fotos para colocar no catálogo. Normalmente para tirar foto eu uso esse tecidinho aí de renda branco para dar uma textura assim, em vez de ficar totalmente liso o fundo. E assim eu acho que fica mais legal também. E eu prefiro tirar só uma foto de cada item, porque senão é muita coisa depois para eu escolher e editar as fotos. Então aí eu tava tirando as fotos pro catálogo que eu tava montando no começo do vídeo,
porque, como eu falei, eu resolvi começar a fazer essas peças artesanais sob encomenda, principalmente porque eu ainda também não sei se tem demanda desse produto. E também entra de novo a questão do burnout, que querendo ou não, ficar fazendo um monte de peça igual, sem saber se vai vender, também estava me dando um certo... parecia que eu estava começando a ter um certo burnout também. Então, para evitar isso de novo, eu resolvi fazer menos peças e só montar esse catálogo para ver se tem demanda. E aí, futuramente, eu tô pensando em focar mais em produtos terceirizados, assim, que, igual eu falei em outro vídeo, eu mandei fazer uns chaveiro e bottom, assim, para tentar reduzir o preço dos meus produtos, né, porque eu não consigo baixar muito o valor das peças feitas à mão, porque senão acaba desvalorizando o meu trabalho, né. Só que da outra vez que eu fiz esses produtos terceirizados, eu não trabalhei direito essa questão de ver se tinha demanda, então acabou ficando muita coisa no estoque. Mas dessa vez eu vou tentar fazer certinho aqui, e se der eu vou registrar aqui também. E aí eu penso em fazer tanto produto de personagens originais meus, como alguns fanarts igual esses que eu fiz nesse vídeo. Agora eu terminei de tirar as fotos. Aí, só editar e terminar o catálogo. Aí, se der, eu vou postar hoje ainda. Então, hoje em dia eu tô tentando trabalhar de uma forma mais leve, assim, sem muita pressão. E eu acho que eu tô conseguindo equilibrar tanto a parte das redes sociais, a parte do trabalho, a criação em si, e sendo que uma das formas que eu achei foi justamente não usar muito o Instagram e também não tô pegando encomendas dessas peças mais complexas, só dessas que já estão no meu catálogo. E apesar de ter sido difícil, sim, eu considero que foi bom eu ter passado por isso, porque tem vezes que só assim pra gente aprender de verdade, né? E é isso. Obrigada por assistirem e se cuidem vocês também, para não ter o mesmo problema que eu. Tchau!